Olá, aluno, olá, aluna, e aí, tudo bem com você? Nós vamos dar início a um assunto novo, beleza? Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a fotografia, né? Nós vamos dar um pouquinho sobre o que é a fotografia, a história da fotografia no mundo, depois a história da fotografia no Brasil, fotografia digital, fotografia artística. Vamos entender um pouquinho o que é a foto e a sua trajetória, né, ao longo da sua história. Só peço a você que assista o vídeo até o final, né? É importante que você veja essa aula até o final para que você possa entender e fixar todo o assunto. Se ainda por cima restar alguma dificuldade, volte mais uma vez à aula, assista quantas vezes for preciso até que você possa fixar e entender bem. Se houver alguma dúvida, mande-me uma mensagem e eu te ajudarei com certeza a resolver a sua questão e a tirar as suas dúvidas. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente da hora que você esteja vendo esse vídeo, vamos junto estudar. Vamos lá iniciar então a nossa aula de hoje com a história da fotografia. Vamos lá. Foi. A fotografia, do grego photos, que significa luz, e grafos, gravação. Trata-se da geração de imagens através de câmeras fotográficas. Fotografia vem do grego, que significa gravação de luz. Estas últimas são instrumentos que permitem a otimização da incidência de luz sobre o material fotossensível. A luz incide sobre o material fotossensível, né? Sobre o material filme fotográfico, através de uma abertura normalmente munida de lentes da câmera. Então, o que é a fotografia? A fotografia nada mais é do que a gravação de luz, né? A luz passa por um certo orifício, ela é espelhada no nosso caso aqui, um papel fotográfico, né? Um papel fotossensível, ela é capaz de reproduzir com fidelidade tudo que está sendo mostrado através daquela luz e através de processos químicos aqui, a gente consegue trazer a imagem, né, às nossas vistas. Então, fotografia do grego, fotos, grafos, gravação de luz. E normalmente é feito com uma máquina fotográfica. A primeira fotografia reconhecida no mundo, ela foi feita em 1826, tá? 1826, primeira fotografia reconhecida no mundo. Quem fez a fotografia? Foi um francês. Então, o francês é o pai da fotografia. Foi um cara chamado Joseph Nicéphore Niepce, tá? Essa fotografia, ela foi a imagem da sacada da sua casa, né? A área da sua casa, e ela levou em torno de 8 horas para ser feita, tá? A primeira fotografia foi feita em 1826, Joseph Nicéphore Niepce, e ela levou em torno de 8 horas para que pudesse ser produzida. No entanto, o desenvolvimento da fotografia não pode ser atribuído apenas a uma pessoa, tá? Não se pode atribuir apenas o surgimento e o desenvolvimento da fotografia apenas ao Joseph. Por quê? Porque diversas descobertas ao longo do tempo foram somadas para que fosse possível desenvolver a fotografia como ela é conhecida hoje. Nós temos aqui médicos, químicos, físicos, e nós temos uma grande gama, um grande número de vários profissionais, várias pessoas que ao longo do tempo foram aperfeiçoando as técnicas, trabalhando elas para que a gente possa ter a fotografia, né, no ponto que nós temos hoje. Mas assim, professor, e o ponto inicial? Quem fez a primeira? Pronto. Historicamente falando, Joseph Nicéphore Niepce, ele fez a primeira fotografia em 1826, levou em torno de 8 horas para que essa fotografia pudesse finalmente estar pronta. Vamos continuar aqui, né? Vamos desenrolar essa linha cronológica, linha do tempo da fotografia. Louis-Jacques Mandé Daguerre, ele também francês,
pesquisou com Niepce desde 1829 e 10 anos mais tarde, ele começou em 1829, Louis-Jacques Mandé Daguerre, junto com Niepce, em 1829, começou a pesquisar. E 10 anos depois de pesquisas, 10 anos depois, um processo de estudos aí, ele lançou o processo chamado de daguerreótipo. Tá? 10 anos depois, nós temos um negócio chamado de daguerreótipo. Em que uma placa de cobre, o que é o daguerreótipo? É uma caixa, né, e como é que funciona lá dentro. Uma placa de cobre prateada e polida, submetida a vapores de iodo, formava sobre si uma camada de iodeto de prata. Exposta à luz, numa câmara escura, essa placa era revelada em vapor de mercúrio aquecido, que aderia às partes onde a luz incidia e mostrava as imagens fixadas por uma solução de tiosulfato de sódio. Perceberam o trabalho que deu para Daguerre e Niepce fazer essa fotografia com o daguerreótipo? Ele precisava de todos esses aparatos químicos, ele precisava de todo esse material químico para produzir uma foto. O daguerreótipo era uma caixa, dentro da caixa tinha essa placa de cobre, com iodeto, com iodo e não sei o que, e tinha um buraquinho do outro lado. A luz passava pelo buraco, ia na placa, quando botava na placa, né, vinha um vapor de mercúrio aquecido, e esse vapor de mercúrio aquecido tocava na placa, e onde a luz tocou, ele revelava a imagem que estava lá por fora. Né? Isso era um processo que demorava um pouco. Se era um processo que demorava um pouco, então a fotografia eu não podia fazer como eu faço hoje, me movimentando. Eu tinha que estar parado por um bom período de tempo, para que a imagem pudesse ser captada e para que desse tempo dessa revelação. Então é como pintar um quadro. Por exemplo, eu quero tirar uma foto minha agora, e é com esse material. Eu tinha que ficar assim, ó, esperando até ficar pronto. Hoje não. Hoje eu cliquei, pá, bateu. Hoje a gente tem câmeras aí esportivas, né? Você consegue pegar fotos de esportistas enquanto eles estão fazendo o trabalho deles ali maravilhoso. Mas na época, infelizmente, era muito primitivo, e esse formato que eu mostrei para vocês aqui foi o primeiro e literalmente dava muito trabalho para fazer uma fotografia. Esse é o daguerreótipo, tá? É uma placa. Vocês podem perceber que tem a lente. Essa lente é por onde entra a luz, e percebam que tem escrito um Gzinho ali em cima com a plaquinha. Essa é a placa de cobre, né, com iodo. Todo o processo acontece dentro dessa caixa, e ao levantar a placa, a foto está lá. Mas isso é claro, né? Demora um bom processo. E o problema do daguerreótipo era o peso. Dificultou a popularização do aparelho. Além da dificuldade de fazer a foto, além de ter aquele rebanho de trem que eu falei lá no início para fazer fotografia, era um aparelho muito pesado. Né? E por ser um aparelho muito pesado, dificultava o tráfego, carregar. Então a foto com o daguerreótipo, ela não foi popular, ela não se tornou algo para o povo. Em 1840, nós estamos evoluindo. Em 1829 começou os estudos, 1839 foi. Em 1840, um químico inglês, John Goddard, ele criou lentes com a maior abertura, né? Lentes que pudessem abrir mais. Então, são lentes que têm uma maior abertura, ela tem uma incisão de mais luz, ela entra mais luz. No ano seguinte, o escritor cientista inglês William Henry Fox Talbot criou o calótipo, aperfeiçoando o processo de fixação de imagem. Então, o daguerreótipo cresceu, ele evoluiu, né? O inglês John, ele criou lentes mais abertas, e logo um pouco depois a gente tem o William Henry, né, que ele aperfeiçoa com tudo isso. Com essas aperfeiçoações ele traz o calótipo. O calótipo era uma forma de fotografar que aperfeiçoava o processo de fixação. Ainda era um processo lento, ainda precisava de muitos produtos químicos dentro desse processo. Não era um processo popular, não era algo assim, eu quero fazer uma foto, eu vou comprar um calótipo. Não era assim. Você tinha que procurar alguém que tinha, era todo um processo químico em cima assim, mas a imagem já ficou melhor. Aqui é uma imagem feita com calótipo.
À esquerda, o negativo, e à direita, o positivo. Pronto, ainda preto e branco. Nós não tínhamos ainda imagem colorida. O que é o negativo, professor? É uma imagem que fica pensando errado, pensa negativo das coisas? Não, amigo. Era feito tirava primeiro o negativo, esse negativo ia para a revelação, para depois você conseguir a sua foto. Então a gente tem o negativo e a foto original, feita por William Henry, né? Lá em 1800 e aí 1850 por aí. A primeira fotografia, isso foi as imagens preto e branco, tá? Todo um processo cheio de produtos químicos e tudo mais. A primeira fotografia colorida, ela seria criada alguns anos depois, pelo físico escocês James Clerk Maxwell. Então, Maxwell, alguns anos depois, ele, em 1861, traz uma novidade, a fotografia colorida. Por fim, como eu falei, né, um cara sozinho não trabalha, então muitos outros vêm trazendo contribuições. Um francês, Dux du Harum, ele desenvolveu uma forma de imprimir 3 negativos com filtro colorido, em vermelho e azul. O que ele fez? Ele trouxe mais cores, mais vida. E em 1871, o método de emulsão seca de brometo de prata, ele, em colódio, foi aperfeiçoado pelo médico inglês Richard Leach Maddox, que substituiu o colódio por placas secas de gelatina. Tá? Então a gente tem todo esse processo lá, desde James Maxwell até ao final com o nosso médico, com as placas de gelatina, tornando o processo de fotografia mais simples, né? Mais acessível e mais bonito. A gente tem a primeira fotografia feita por Dux du Harum em Age, 1877. Ao fundo, a Catedral de Saint-Caprais. A gente tem aqui já 3 negativos de cores diferentes, misturados numa fotografia só. Não é um trabalho de muita cor ainda, né? Não é, nossa, quantas cores bonitas, mas você já percebe aqui a qualidade e a evolução da fotografia já em tão pouco tempo, né? Já em tão pouco tempo já temos uma fotografia colorida. Bom, durante o século XIX, a fotografia começa a fazer parte do dia a dia, mas apenas os fotógrafos profissionais que trabalhavam em estúdios conseguiam comprar um aparelho. Primeiro porque era caro, né? Todo aquele processo químico gerava ônus financeiro. Além de ele ser caro, ele era pesado, ele era grande. Então, assim, não era algo que as pessoas tinham em casa. A fotografia ela somente era feita nos estúdios fotográficos. Mas o marco histórico foi o ano de 1901 para a fotografia, quando a empresa americana Kodak, acho que já devem ter ouvido falar dessa marca de fotografia, lançou a Brownie Kodak. É uma câmera comercial e popular. Ela funcionava com rolo de filme. Você comprava o rolo de filme, fazia as fotos, pegava o negativo que ficava no rolo e mandava para alguém imprimir. Você não tinha a foto na hora, você ia ter a foto depois. Mandava para alguém imprimir, se alguém imprimisse, devolvia as fotos. Mas já era uma evolução, porque agora qualquer um podia ter, né? Não precisava mais necessariamente estar num estúdio fotográfico. Eu podia fazer a minha própria fotografia. Em 1935, a Kodak introduziria a Kodak Chrome, o pioneiro na linha de filmes coloridos. Nesta linha, também a americana Polaroid cria a fotografia colorida instantânea em 1963. Então a Kodak também, ela traz no mesmo processo essa máquina pequena, uma máquina móvel acessível à colorida, e nos Estados Unidos, né, em 1963, tem a primeira instantânea. Já viram nos filmes aquela foto, o cara tira a foto, sai papelzinho, ele balança? Pois é, 1963. A Kodak ela foi extremamente importante para a fotografia. A empresa foi muito importante porque ela popularizou a fotografia. Tá? Ela tornou um processo, aquele processo químico, de botar iodeto, de botar não sei o que, e mercúrio, e aquela coisa toda, pronto. A Kodak acabou com isso tudo. Você compra o filme, coloca na máquina, faz suas fotos, agora você manda para lá. E vai ter que ter alguém que tem que ter o papel fotossensível, e vai ter que mergulhar esse papel em mercúrio, em não sei o que, passar por uma luz. Aí é o cara que vai
só revelar a foto, mas fazer a foto agora ficou mais fácil, ficou um processo mais simples. A gente conseguiu ver na aula de hoje uma breve história sobre a fotografia, né? Quando ela foi criada, desde a primeira fotografia até a facilitação, por assim dizer, do ato de fotografar. A gente viu aqui alguns nomes que foram os nomes mais importantes em toda essa trajetória. Nós vamos nas próximas aulas ver a história da fotografia no Brasil e entender a fotografia digital, né? Hoje qualquer pessoa é fotógrafo, qualquer celular hoje ela tem uma câmera fotográfica. Vamos entender como isso se deu, né? Como algo tão primitivo, algo tão complicado de se fazer, se tornou algo tão simples e tão fácil a ponto de um clique. Assista a aula quantas vezes for preciso. Qualquer dúvida é só mandar mensagem, eu estarei lá com você, responda as atividades e não deixe os estudos para a última hora. Obrigadão, valeu galera!